Olá pessoal, tudo bem? Boa noite Aparecido, boa noite turma, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula nossa aí de eletropneumática, tá certo? Hoje, conforme prometido, eu gravaria uma aula para vocês, certo? E o Celso Aparecido se encarregaria de fazer com vocês né, a parte de acompanhamento de hoje, né? E ao final aí do nosso exercício eu vou passar pelo menos uma ou duas situações aí que vocês podem estar trabalhando, tá? A nossa aula hoje, a minha gravação vai durar, eu acredito que uns 40 minutos, 50 minutos, tá? Pode ser que eu faça em duas partes, vou ver quanto que meu computador vai aguentar aqui, tá bom? Então hoje, na verdade, o que nós vamos trabalhar é inserir alguns elementos de automação ou de acionamentos, na verdade, né, seria o certo falar, utilizando o que vocês já conhecem lá dos nossos circuitos pneumáticos, tá? Então, vamos começar aqui, vou montar primeiro o circuitinho pneumático para vocês, vai lá em sempre novo, né? Ele sempre abre assim, então vem aqui em cima em novo. Vamos aqui colocar uma fontezinha de ar comprimido, beleza? Vamos colocar o filtro, unidade filtrante, colocar lá. Qual que vai ser a proposta hoje? Eu andei pensando aqui num circuito que pudéssemos fazer e ele fazer bastante sentido. Eu estava falando para vocês esses dias de como que seria um acionamento de um sistema com de uma prensa, né? Então seria assim, ó. Qual que é a ideia do exercício que eu imaginei para vocês aqui? Então, elaborar um circuito de comando elétrico, né? E pneumático para acionamento de um cilindro de duplação de uma prensa, ou seja, o cilindro ele desce, tá? E depois ele retorna. Mas esse cilindro é comandado por uma botoeira e permanece avançado por 10 segundos, tá bom? Então, na verdade, o que vai acontecer? Você vai clicar e outra, depois eu tenho mais uma ideia bem bacana para fazer com duplo acionamento, tá? Para os sistemas de segurança aí de NR12, que são bem importantes aí para a gente adequar as nossas máquinas e equipamentos às normas regulamentadoras aí, né? Ninguém melhor que o Celso Aparecido aí, né, praticamente um papa da segurança do trabalho, e com certeza aí vai concordar comigo, né, a importância que essas normas regulamentadoras têm e a importância ainda maior das empresas se adequarem para que não exista nenhum tipo de acidente, não exista nenhum tipo de multa ou agravo, né, de morte, de amputação. Então isso daí é muito importante. Mas voltando aqui, então o nosso circuitinho pneumático vai ser bem simples, tá bom? Então o que nós vamos utilizar aqui? Um cilindro de duplo efeito e uma válvula de 5 duas vias. Então tá aqui 5 duas vias, válvulinha. Vou entrar aqui no 1, feito. Igual tínhamos feito nas aulas anteriores, só que agora o acionamento nosso ele vai ser diferente, vai ser bem mais divertido, tá? Então vamos colocar aqui uma saída para a atmosfera. Aqui no 5 também é uma saída para a atmosfera, tá bom? Então, feito o circuitinho aqui, só vamos rever a pressão 6 bar e o volume de 1000 no nosso ponto de ar, né? Nessa fonte de ar comprimido. E aqui no nosso elemento filtrante, 750 também com a pressão de 6 bar. Então tá feito aí, ó, que maravilha, um circuito absurdamente simples. E o que nós vamos fazer agora, senhores? Que é uma parte mais importante, na verdade, desse acionamento pneumático aqui, que a gente vai combinar daqui a pouquinho com a parte elétrica, a parte de comando, né, que é bem gostosa de fazer também. Então vamos clicar em cima dele aqui. O que eu quero fazer aqui, senhores? Eu quero que esse pistão ele atue,
tá? Eletricamente. Então, vamos colocar aqui esse nosso atuador aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui então. Né, ele vai fazer eu vou atuar ele por uma solenoide, na verdade, tá? Depois a gente vai colocar ali, então, um pequeno solenoide que vai fazer essa válvula funcionar como uma eletroválvula, tá bom? E esse retorno eu vou fazer o retorno por mola. Então, aqui, vamos aceitar aqui para ver como é que funciona. Então, o que acontece? Essa solenoide aqui, ela ataca aqui, ó, certo? Ela é pressionada, essa solenoide ela faz o acionamento. E daí o que acontece? O nosso circuito ele passa de 1 para 4 e ele empurra o nosso pistão de duplo efeito, né, para gerar aqui a tamanhora dele, para deixar ele avançado. Mais uma coisinha que eu vou colocar aqui, só uma reguinha de distância, para daí a gente conseguir fazer. Vamos deixar uma marca chamada, eu vou botar a marca A1, porque A1 é um contato ali das nossas bobinas, dos dois relés, tá? Na verdade, assim, lá no laboratório vocês vão perceber que são contatores normais, tá? Aqui, eventualmente eles chamam de relé, mas para nós são contatores. Então, essa marca que eu vou dar aqui vai ser L0, início 0, fim 0. E L1, deixa eu ver se eu botei, inclusive o Celso está perguntando justamente isso agora aqui. E aqui 100 e aqui outros 100 milímetros, tá? Então aceitei, ele vai fazer a medição aqui L0 e L1. E agora nós vamos começar deixa eu fechar aqui. E agora nós vamos começar aqui com a parte de elétrica, né? Com a parte elétrica. Então vamos aqui. Componentes elétricos, atuadores, alimentação de tensão. Então vamos colocar uma fonte de tensão aqui e a outra fonte de tensão aqui, tá? Tá aqui o nosso comandinho. Trouxe para cá. E aqui eu vou trazer até o final, tá? Então aqui eu tenho 24 volts e aqui eu tenho 0. Sensores e instrumentos de medida. Vamos colocar um voltímetro aqui para medir essa tensão, para ver se é 24 mesmo. Importante. Aí a gente já começa sabendo trabalhar aqui com essas unidades de medida, né? Esse circuito aqui, deixa eu apagar aqui agora. Esse aqui eu não preciso mais. Delete. E aqui delete. Perfeito. Então agora tem, né, o circuito aqui, a medição, né? Vamos só fazer um ensaio para ver se ele tem. Ele diz que tem conexões abertas. Vamos dar uma olhadinha. 24 volts aqui ele está medindo. E aqui a conexão aberta é justamente aqui que eu não tenho nenhum indicador para ele, tá? Só vamos parar então a nossa. Eu vou chamar essa conexão de Y1. Beleza? Aí vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui para baixo. Vamos botar então aqui relés. Para esse caso, eu vou utilizar esse relé aqui. Tá? Aqui ele chama com desaceleração de Rank. Só que nesse caso aqui, esse temporizador, ele vai. Vocês já vão ver como que ele vai atuar, tá? 5 segundos ali é o tempo dele agora, mas não é isso aí que eu quero. Esse relé que a gente chama aqui, isso aqui não é um relé, tá, pessoal? Aqui está escrito relé. Eu acho que até nos exemplos de vocês vai estar escrito relé, só que isso daqui na verdade é como se fosse a bobina do nosso contator, tá? Então eu vou chamar de K1 aqui. Agora a gente vai utilizar aqui na verdade esse pulsador obturador aqui,
ele é o nosso botão de impulso. Tão conhecido nosso aí dos acionamentos, né, e tudo mais. Deixa eu trazer um pouquinho para baixo. Eu vou precisar de um único botão de impulso aqui. Esse aqui é a bobina do nosso contator e essa daqui é a bobina do nosso temporizador. Interruptores comuns, então esse obturador aqui, na verdade, é um contato normalmente aberto. Tá? Então eu vou nominar ele aqui, esse contato normalmente aberto, ele vai ser de K1. Tá? Então o que ele vai fazer? Vamos aceitar aqui. O que ele vai fazer? Eu vou conectar ele aqui e ele vai fazer, na verdade, o selo para nós. Opa, vamos lá. Ele vai fazer o selo para nós entre a... Aqui, vou apagar. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Ele vai fazer o selo, tá? Então o serviço dele vai ser o seguinte. Quando eu aperto o botão aqui, esse contato aqui, ele vai fazer o selo e deixar, vai permanecer essa bobina energizada, tá? Então esse aí que é o trabalho dele. Você já vai entender, depois eu tiro, dou uma olhadinha. Sei que alguns não têm muito contato com a parte de comandos, então eu acho legal a gente dar também uma pincelada nisso. Então eu vou chamar esse botão aqui de botão S0, tá? Eu não estou colocando proteção aqui ainda, botão de desliga, porque o desliga é o próprio temporizador que vai fazer. Depois a gente pode pensar até em botar um botão de emergência, só que daí esse nosso diagrama ele fica um pouquinho maior. Então eu quero fazer primeiro a parte um pouco mais simples aí para a gente não se complicar, tá bom? Então, o que acontece? Apertou o botão aqui, vamos tentar aqui, ó. O que acontece? Eu aperto o botão aqui, ó. Ele não está acionando nada lá em cima porque eu não vinculei a solenoide Y1, tá? Eu apertei aqui, ó. O que ele faz? Ele continua energizando o A1 da bobina do contator K1, tá? Se eu não tivesse esse selo aqui, ó, eu vou parar e vou tirar isso aqui, ó. Vou apagar. Eu só abrir o contato aqui, tá? Só abrir aqui a ligação. Então você vai ver como que vai funcionar. Aceitar, sim. Olha, eu aperto o botão, é um botão de impulso, né? Ele vai e volta. Olha lá. Eu aperto o botão e o que acontece? Ele não segura, né? Ele fica dependendo de eu ficar segurando o botão para fazer isso aqui funcionar. Isso aqui funciona muito bem para um sistema bimanual, onde eu preciso ter os dois botões trabalhando juntos, para daí sim fazer a pressão, e daí após isso, quando eu solto os botões, ele retorna a um ponto inicial. Então existem aplicações, mas nesse caso aqui para nós não serve, tá? Então essa daqui é a primeira parte. Aí agora eu vou utilizar um outro contato normalmente aberto aqui. Esse contato normalmente aberto também vai ser de K1, só que agora a função dele vai ser outra. Ele não tem numeração aqui, ele vai falar, ele vai chamar de 3, 4 aqui de volta, tá? E tá errado, tinha que ser 13 e 14, mas ele não nos dá essa opção, pelo menos eu vou ser honesto com vocês que eu não encontrei, tá? Então se porventura alguém encontrar aí, mas eu não consegui fazer com que ele tenha essa possibilidade. No CAD-Simu, por exemplo, que é um outro software que a gente utiliza para fazer simulação só de circuitos, daí sim eu tenho, tá? Alguns devem estar se perguntando, professor, mas por que é uma pergunta inclusive bem interessante. Por que é 24 volts? Tá? Porque inclusive no nosso laboratório é 24 volts e a maioria dos acionamentos relacionados com pneumática, né, eletropneumática também são 24 volts. Professor, o que você acabou de colocar aí? Aqui eu coloquei uma solenoide, tá? Então olha lá, uma solenoide de válvula. E é essa solenoide aqui que quando eu energizo ela, vai fazer o Y1 fechar. Então a nossa marca aqui vai ser Y1, tá bom? Então vamos ver se vai dar certo lá. Às vezes tem alguma ligaçãozinha que está com problema e tal. E aquele contato ali, então deixa eu explicar mais detalhadamente aqui como é que funciona.
Eu aperto o botão S0, ele vai, né, energizar o K1 aqui, pois na parte do 2 esse circuito ele já está fechado, tá? Tem né, o polo 0 volts e aqui o 24 volts, então quando eu clico aqui ele fecha esse contato e faz com que o K1 acione, né? Quando o K1 acionou, ele vai fechar esse contato 3, 4 aqui. Fechou esse contato, ele fez um selo aqui, né? Então posso soltar esse botão, soltar o botão S0, tá? E o K1 aqui, esse contato normalmente aberto, 3, 4, ele vai permanecer fechado e deixando o K1 energizado, tá bom? Depois eu vou colocar um outro contato aqui, que ele é proveniente do nosso temporizador, tá bom? Então o que isso aqui faz? Ele fechou isso, deixou o contator K1, a bobina do contator K1 fechada. E também em paralelo com esse contato aqui, ele vai fechar esse contato aqui, que é responsável por energizar a bobina da solenoide, né? E naturalmente a solenoide vai fechar, vai gerar contato aqui dentro e vai comutar as entradas e saídas do nosso da nossa válvula, a nossa eletroválvula, na verdade, né? Agora sim, eletroválvula. E, né, aqui ele vai manter pressionado, né? Então vamos ver se vai dar certo aqui. Ok, deixa eu ver o que ele está falando. Então aqui, ó, ele só não aceitou Y1. Tem que ver se eu não usei uma minúscula e outra maiúscula, tá, pessoal? Deixa eu garantir isso. Acho que aqui é Y1. Aceitar. E aqui é Y1 também. Aceitar. Vamos ver o que ele não está aceitando aqui quando eu vou simular. Ok. Ele diz que tem conexões abertas. Eu acho que é desse daqui. Pode ser que por conta disso ele não esteja funcionando. Voltamos lá. Fecha a conexão aqui. Ele não está acionando aqui, mas a gente já descobre qual que é o problema lá. Beleza? Então, temos aqui a nossa válvula solenoide atuando, né? Ele deveria estar fechado aqui, mas eu já vou entender por que isso não está acontecendo. Só deixa eu acionar aqui, parar a simulação. Tá. Aqui é a nossa válvula. Retorno por mola. Deixa eu tentar esse daqui, se porventura não é esse o problema. Vamos aceitar. Utilizar Y1 para aquela denominação ali. Botar Y1. Ó, ele já puxou aqui, ó, o correspondente do circuito elétrico aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Ele não acusou nenhum problema, então agora deu certo. Só estava utilizando o índice errado lá em cima. Tá bom, senhores? Então o que acontece? Veja só. Né? Eu cliquei aqui, ele fechou esse selo e manteve energizado. E ao mesmo tempo esse outro contato de K1, ele energizou essa solenoide, e essa solenoide é responsável por fazer essa comutação no circuito. Só que eu não tenho nada para abrir isso aqui ainda. Eu posso clicar, posso fazer o que eu quiser, nada abre esse circuito. Então agora a gente vai ter que temporizar, tá? Eu quero que depois de 10 segundos, né, pressionei aqui, essa prensa, esse pistão, ele vai até L1, e quando ele chega em L1, depois de 10 segundos, eu quero que a minha bobina, que esse temporizador conte, né, conte esse período aqui, e faça o desligamento do Y1. Daí ele vai retornar por mola por conta, tá? Então vamos parar aqui. E agora o que eu vou fazer?
Eu vou utilizar aqui, na verdade eu acho que até não precisaria, mas eu vou fazer isso, né, para deixar um pouco mais divertido o nosso trabalho aqui. Então, vou usar um pulsador aqui. Eu vou chamar esse pulsador de S2, só que eu quero que a marca dele seja L1. Vou ver se vai dar certo. A marca dele é L1. Então, deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu tenho que usar. Interruptor. Eu acho que eu vou utilizar esse interruptor aqui, para deixar ele um pouquinho mais divertido. Interruptor obturador. Marca Y1. Ele vai acabar que não vai deixar, então não tem problema. Vamos fazer direto aqui que fica até mais simples. Aí o que eu quero que aconteça aqui? Veja só. Deixa eu conectar aqui o temporizador. Eu vou chamar esse temporizador aqui de KT1. Tempo de duração que eu quero que é 10 segundos, então ele vai ficar fechado durante 10 segundos e depois ele vai abrir. A marca que eu quero para ele aqui, eu vou chamar ele de KT1. KT1. Então, aceitar. Então, quer dizer que esse KT1 aqui, eu vou utilizar um contato dele depois de temporizado para abrir aqui, né? Eu vou instalar então aqui nesse trecho um contato normalmente aberto de KT1. Então, vamos pegar ali um obturador. Tá? Fechar aqui. Fechar aqui. A1. Deixar aqui as nossas ligações A1 desse lado. K1 e A2. Então aqui eu tenho um contato normalmente aberto, tá? Na verdade eu vou ter que utilizar um contato normalmente fechado nesse caso. Deixa eu pegar aqui o contato normalmente fechado, agora que eu vi. Então, tá lá, contato normalmente fechado, e daí o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui, ó. E eu vou conectar aqui embaixo. Tá, o que esse contato vai fazer? A marca dele é KT1. Então vamos ver o que ele vai fazer. Botei o K maiúsculo lá, né? Então veja só que interessante. Quando eu digitei KT1, ele já apareceu a simbologia aqui própria de um contato normalmente fechado de um temporizador. Viu só? Antes ele estava com esse aspecto aqui de um contato normalmente fechado de um contator normal, né? E agora ele já me deu essa simbologia direto aqui, né? Então você veja como que o programa ele trabalha de uma maneira muito inteligente, tá? Então, o que acontece? Quando eu energizo o Y1 aqui, e ao mesmo tempo que o K1 está ligado, eu posso fechar um contato aqui para KT1, né? Eu posso, na verdade, utilizar também o L1 aqui, nesse caso, como um meio de fazer uma redundância do acionamento, tá? Por quê? Porque nada me garante que realmente esse pistão chegou até essa distância L1, tá bom? Então, eu posso utilizar essa possibilidade também. Interruptor comutador. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um contato normalmente aberto por enquanto, tá? Um contato normalmente aberto normal aqui. E esse contato normalmente aberto ele vai ser de K1. Aí a gente não deixa tão complicado assim o nosso circuito. Daqui a pouco a gente altera ele e deixa um pouquinho mais divertido, tá bom? Ó, aqui eu posso escolher qual componente do circuito pneumático ele está correspondendo. Se eu clicar, né, posso clicar nele, posso falar que isso aqui, por exemplo, é correspondente de... posso dizer que é correspondente da minha régua, tá? Da minha régua de medição. Então eu coloco lá L1, por exemplo, ele vai admitir o valor disso daqui, tá? Então, vamos dar essa marca aqui de K1, então, que é do meu contador K1, e ele tem mais o circuito normalmente aberto. Você veja, quando o K1 ele estiver energizado,
Quando ele estiver fechado, estiver energizado entre A1 e A2, ele vai fechar contato de K1, 3, 4, 13, 14, 53, 54. Aqui só não existe a possibilidade de a gente mudar o número, tá? Mas é essa mais ou menos a nossa ordem. Então, vamos ver o que ele vai desenvolver e se está certo o nosso circuito aqui. Vamos botar então para iniciar. Essa marca vermelha, ele nos diz que o nosso circuito está energizado, que tem o 24 volts realmente, tá? Então aqui eu de verdade tenho 24 volts. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ligar o botão S0 aqui. Liguei o botão S0, ele empurrou até L1 o meu cilindro, tá? Até a posição L1, e aqui está contando o tempo. Ó. Olha que interessante, que legal, né, pessoal? É um negócio gostoso de trabalhar. É um negócio gostoso de trabalhar. E ele contou esse tempo, tá? O KT1 contou 10 segundos e depois que ele contou 10 segundos, ele abriu esse contato aqui, ó, de KT1, 1, 2. E o que acontece? Quando ele desenergiza K1, eu preciso apertar esse botão novamente para acionar ele. Ó. Então você veja, o contato normalmente aberto 3, 4, que propicia ele estar ligado mesmo com o botão sem energizar. Ó, voltou o KT1 aqui. Ele abriu o contato, né? Abriu o contato do temporizador, automaticamente ele vai desligar o K1, vai abrir o circuito em relação a A1 da bobina K1 e o nosso contato auxiliar aqui também vai acabar tendo uma influência, né? E vai voltar ao estado inicial dele, tá? Então percebam, sempre que você vai trabalhar com parte de acionamentos, um contato normalmente aberto, pode ser que ele passe a vida inteira dele fechado, dependendo da utilização dele, tá? Mas o fato é que um contato normalmente aberto, quando numa condição inicial, uma condição de inércia do sistema, ele está normalmente aberto. E um contato normalmente fechado, como é o caso de KT1, na inércia do sistema, ou seja, quando não está funcionando nada, rigorosamente nada, ele tem esse comportamento de um circuito fechado, tá? Então vamos acionar mais uma vez para vocês verem aqui, ó. Olha lá que maravilha. E o temporizador vem vindo até o tempo zero. E no tempo zero ele retorna a posição inicial lá, tá bom? Aí eu tenho aqui contador seletor elétrico, relé com desaceleração de saída, né? Relé com desaceleração de arranque. Então esses exemplos aqui dá para a gente também utilizar. Limitador de corrente de arranque, se for porventura algum motor relacionado também com o nosso circuito, tá bom? Aqui temos alguns reguladores, mas uma criançada aí, a criançada aí se divertindo bastante. Eu vou utilizar um indicador luminoso aqui, pessoal, que seria na verdade um LED que a gente utiliza lá no laboratório, tá? Uma lâmpada, para aproveitar e fazer também uma... Por que ele não está aceitando aqui? Porque está em funcionamento o nosso circuito. Então, indicador luminoso. Vou botar ele aqui também para a gente fazer uma sinalização de funcionamento dessa nossa máquina. E mais uma vez eu vou utilizar um contato normalmente aberto. Só que dessa vez esse contato normalmente aberto que eu vou utilizar aqui, pessoal, ele vai ser do temporizador. O porquê? Porque enquanto o temporizador ele está, ou melhor, eu vou usar um contato normalmente fechado do temporizador, tá? Vou aproveitar e vou fazer isso. Um contato normalmente fechado do temporizador para fazer um pouquinho diferente aí. Dá para você usar desse contador K1 também, tá? Mas eu vou aproveitar e vou utilizar para vocês verem como é que funciona aqui. Então, vou utilizar esse contato KT1. Vou vincular KT1, vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui, ó, a simbologia de um contato normalmente fechado, tá? Então, o que acontece? Nesse tempo S0 aqui, eu vou colocar uma cor vermelha, tá? Depois a gente pode se atentar à nossa norma em relação a acionamento, mas eu vou colocar vermelho pelo seguinte: o KT1 aqui ele não está ligado, né? Ou seja, ele não tá, melhor, ele está contando o tempo e o motor está ligado, então eu vou deixar ele vermelho, tá? Então vamos ver como que ele vai funcionar aqui, só para vocês terem uma ideia. Liguei o circuito lá,
o que acontece? O nosso circuito ele não está ligado, né? O motor ele não está ligado, e quando eu fizer o acionamento, ele só vai abrir esse circuito depois que contar o nosso tempo, tá? Então veja o que ele vai fazer aqui, ó. Ligou. Veja que interessante. Depois que ele desligar lá, né? Ele deu um pulso e abriu. Eu vou substituir isso daqui, ó. E vou deixar esse contato normalmente fechado, vinculado ao contator K1 para vocês verem. Vamos ver agora como que ele vai se comportar o nosso acionamento. Então, boto lá, está aberto, o contato está aberto. Depois, quando ele volta à posição inicial, ele deixa ligado o vermelho. Ou seja, quando o meu sistema não está funcionando, ele está ligado vermelho. Tá? Depois, eu vou utilizar um contato normalmente aberto, do mesmo K1. Então você veja quantos contatos a gente utilizou do nosso contator K1. E vou botar uma lâmpada aqui. Você pode vir aqui em cima, ó, dar um Ctrl C, um Ctrl V, ele aparece outro igualzinho. Tá? Vamos botar aqui embaixo. Essa lâmpada aqui, deixa eu ver a marca dessa daqui. Não, ele não pediu nenhum tipo de indicação, tá? E essa daqui eu vou colocar como verde. Ela é luminosa conforme verde, né? Então quando o circuito estiver em funcionamento, ela vai me dizer que vai apagar a lâmpada vermelha e vai acender a lâmpada verde. Então, olha lá. O meu sistema não está funcionando, não está operando, tá? Inclusive tem algumas situações aqui que a gente pode colocar até uma situação de erro, caso o meu sistema esteja acionado e o meu pistão não está na posição L1, tá? Então você veja que maravilha, dá pra gente fazer aqui uma redundância que pode ser bastante importante na questão de PID, né? Do controle do processo, e se caso tiver algum erro, ele tira fora a nossa máquina, né? Porque se tiver isso aqui energizado e o meu pistão não avançou, tem algum problema, né, na parte pneumática, alguma trava no meu equipamento. Então isso daqui pode me gerar um dado que eu posso utilizar dentro do acionamento, e esse dado vai enriquecer a forma na verdade, de proteção, né? Então, se eu apertar aqui, ó, e o pistão ele não avançar, então eu já posso fazer uma rotina aqui para não... Aqui eu acho que eu não vinculei o contator, por isso que ele não ligou. Então, você veja como é importante fazer aqui e adequar a marca que tem o contato auxiliar, tá? Então vamos botar lá mais uma vez. Vou chamar de K1. Tá? Aceitei. Perfeito. Daqui a pouco, ou melhor, daqui a pouco eu vou fazer um acionamento aqui. Vou tirar tudo isso aqui de K1 e vou colocar isso aqui num contator auxiliar. Não um contato auxiliar, um contator auxiliar. Vou ter um contator K1. Eu estou utilizando ele para rigorosamente tudo. Daqui a pouco eu vou colocar um contator K2 aqui no meio, que K1 vai acionar o K2 e o K2 vai ser responsável por todos esses contatos auxiliares aqui. Vai facilitar um pouquinho o funcionamento do nosso, ou também o entendimento do nosso circuito. Tá, eu acho que ele ficou até um pouquinho complicado aqui, mas não deixa de estar divertido também, tá bom? Então vamos ver agora como que funciona depois de colocado o selo corretamente ali. Veja só, então tá o único local fechado, 24 volts a medição. O único local que está fechado aqui realmente é o sinal luminoso, o indicador luminoso de desligado. Tá? O que eu faço? Ligo o botão S0, agora sim, ó. Então, tá a indicação verde aqui. Tá, para muitos aí, isso aí pode ser uma novidade nessa parte de acionamentos, então por isso que eu também não estou avançando tão forte assim, para vocês não terem nenhum tipo de problema aí de entendimento, tá bom?
Então, na verdade, esse daqui é o nosso primeiro circuito. Dá para a gente complicar bastante mais, mas na verdade eu vou utilizar um novo relé aqui só para a gente tentar deixar um pouco mais tranquilo esse circuito. Então, esse relé, eu vou chamar ele de K2. Esse relé K2 aqui, voltar para cá. E esse relé K2, ele vai ser acionado, Ctrl C, Ctrl V, ele vai ser acionado pelo contator K1. Tá bom? Então tá lá o contato normalmente aberto, tal. K2 acionado pelo contator K1. Então agora eu vou renomear todos esses contatos oriundos desse contator auxiliar, tá pessoal? Não confundam contato auxiliar com contator auxiliar. Vamos lá, K2. Olha que maravilha. Vou botar em aceitar aqui. Então quer dizer que quando o K1 for energizado, ele vai fechar o K2 aqui também. E o K2, todos os contatos auxiliares desse contator auxiliar vão fazer a parte do acionamento aqui. Tá bom? Na verdade eu acho que só esse daqui que não vai poder ser feito dessa forma. Não vai poder sim, porque o K1 vai abrir aqui, então vai ser uma situação em cascata. Então já vamos botar para funcionar. Olha lá, da mesma forma. Liguei o S0 aqui, ó. Tá. Então ele acionou esse circuito aqui. Acionou esse circuito aqui. E vamos ver como vai se comportar. Feito da mesma forma, até ele só deixou um pouquinho mais complicado o nosso... Melhor, deixou um pouquinho mais fluido o nosso sistema aqui. Tem dois contatores. Olha lá, que maravilha. Solenoide, contator K2 e o contator K2 que faz o fechamento de todos esses contatos auxiliares aqui, tá bom? Show de bola, né, rapaziada? Só um instantinho. A criançada em casa é brabo, mas faz parte. Então vamos dar continuidade aqui. Veja só. Só um instantinho. Voltando aqui, rapaziada. É feroz o negócio, olha lá. Voltando aqui. Então nós temos, né, todo esse acionamento aqui. Ele não é um acionamento muito complicado, tá? Poderia ser mais, tá? Então ele não é um acionamento tão complicado. E agora eu vou fazer um acionamento que eu prometi para vocês agora há pouco lá atrás, que ele é um acionamento bimanual, ou seja, eu preciso de dois botões para fazer essa máquina avançar. Então, ou seja, você apertou dois botões, esse pistão ele vai avançar, vai ser utilizado como uma prensa, né? Vai se comportar dessa forma. E quando eu soltar um dos botões ou soltar os dois, esse pistão ele vai recuar, vai voltar ao meu ponto de repouso, tá? Só antes disso, deixa eu ver esse contato K2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo vincular isso aqui com... Vou colocar um contato normalmente aberto. Deixa eu ver se eu consigo vincular com a posição lá em cima. E daí fica mais divertido. Deixa eu colocar aqui. Contato normalmente aberto. Deixa eu ver se eu consigo vincular com Y1. Detector de posição. Rodilho interruptor fim de curso. Deixa eu ver se ele consegue funcionar assim. Eu acho que agora ele vai funcionar. Então agora o que eu estou fazendo aí, pessoal? Isso, agora complicou tudo, né? O K1 ele só vai ligar o solenoide aqui, tá? Acho que até por causa disso que eu lembro que eu tinha feito experimentação e por isso que eu coloquei também o contator auxiliar K2. Então o que ele vai fazer? O K1 ele vai acionar só o Y1, tá certo? E o Y1 vai fazer com que essa eletroválvula movimente o pistão até a posição L1, tá certo? Então o que vai acontecer? Quando o Y1 estiver acionado, aí sim eu vou ter... Só deixa eu ver se eu não consigo colocar... bom, o Y1 dá certo, tá? Então só o Y1 estando ligado aqui, ele vai fechar esse contato e vai
fazer com que tudo isso daqui funcione. Então vamos ver. Não, ele não aceitou o vínculo. São incompatíveis. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu parar. Ok, então aceito. Vamos parar aqui. Deixa eu clicar em cima aqui para tentar colocar L1 então, que é o fim de curso. Eu acho que com L1 ele vai aceitar. Agora com a posição L1 ele vai aceitar. Vamos ver se ele vai funcionar legal. Então chegando na posição L1 o nosso pistão. Isso daqui vai fechar. Tá? O temporizador vai começar a contar e vai mudar toda a estrutura do nosso circuito. Vamos dar uma olhada como vai funcionar. Olha lá. Viu que ele teve um leve atraso para fechar o L1 aqui, para fechar esse contato. Esse contato aqui, ele funciona a partir da posição L1. Tá? Então se nós colocássemos aqui um pequeno retardo, um fator de ralentização, que seria o nosso slow motion. Então vai lá, vamos colocar agora para funcionar. Então colocou, olha lá. Veja só como ele demora aqui, ó. Olha que maravilha, viu só? Quando ele chegou em L1, que o pistão avançou, daí sim esse contato aqui fechou. É como se ele fosse um fim de curso, tá, pessoal? É um fim de curso na posição L1. É exatamente o fim de curso, tá? Então ele contou agora, veja o tempo agora está feroz de devagar. Vamos parar e vamos colocar aqui um tempinho de 4 segundos. Que nessa nossa velocidade ele funciona melhor, né? Como ele está em slow motion, 4 segundos acaba ficando um tempinho melhor para a gente. Feito isso aqui, pessoal, olha só. Cliquei em S0, ele fechou o circuito. E só agora em L1 que ele vai fazer esse contato aqui fechar. Aí, naturalmente, com o K2 atuado, vai fechar esse K2. Vai abrir esse contato de K2 e vai fechar esse contato de K2. E agora, voltando então ao nosso tempo ali. Né, isso aqui, óbvio, é um circuito, né, bastante simples, não tem nada de muito complexo nele, mas para quem não tem a vivência de comandos, pessoal, eu acho muito importante, muito válido que vocês trabalhem um pouquinho isso daqui, que vocês exercitem um pouco mais, tá? O Celso Parecido consegue dar uma mão para vocês nisso. Não é um acionamento tão complexo assim. E agora voltou lá ao ponto inicial. Tá, pessoal? Posso usar 2 temporizadores se eu quiser. Eu quero usar 2 temporizadores para eles irem fazendo o acionamento sozinho da máquina. Perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito. Né? Dá para, quem sabe, colocar um contato auxiliar em paralelo com o K1 ali, tá? Que ele vai fechar em paralelo com esse K1 aqui, ó. Que ele vai fechar um outro circuito dada uma determinada posição aqui. Então temos N situações muito boas aí para trabalhar e isso daqui é bastante gostoso de trabalhar, tá, pessoal? Não é nada muito complexo. O programa também ajuda muito a gente, né? Ajuda bastante no sentido de conseguir fazer os acionamentos, tá? E agora? Agora eu vou arrancar tudo isso aqui fora. Delete. Só vou trazer o nosso... Eita. Vou trazer aqui o nosso voltímetro para ele nos dar a nossa atenção que a gente vai ter. Agora, se eu quero um contato, pessoal, na verdade é só solenoide, esse aqui eu não vou precisar também. Se eu quero, gente, se eu quero um acionamento bimanual, ou seja, botão S0 e botão S1, eu tenho que apertar os 2 botões ao mesmo tempo para fazer o meu sistema funcionar, então eu não posso ter um selo, porque desse selo ele faz com que essa minha proteção ela se torne inválida, tá? Ela se torne desnecessária, né? Vai invalidar o meu acionamento bimanual, né? No sentido da questão de segurança, tá? Eu boto os 2 em série, ou seja, se um estiver fechado e o outro estiver aberto não funciona, se esse estiver aberto e esse estiver fechado também não funciona. Então deixa eu mostrar para vocês o que precisa para esse circuito funcionar. Eu vou deixar aberto então isso daqui para simular sem e depois vocês vão ver simulando com. Então veja só,
Esse aí é o nosso famoso jumpear, né? Fazer o jump lá na indústria do acionamento bimanual. Isso aí gera um problema bastante sério. Claro, hoje nós temos aí muitas máquinas que se utilizam de alguns sensores a laser. Então você botou a mãozinha lá, ele já vai detectar e não vai deixar você se machucar, tá? Então, por mais que você tenha vontade de se machucar, você não vai conseguir, tá bom? Então veja só aqui como que vai funcionar esse circuito. Cliquei aqui, ó. Cliquei nesse botão. Ó, não faz nada. Cliquei nesse botão, não faz nada. Tá vendo? Ó, em separado. Eu vou ter que nomear os dois com o mesmo S0 para ver se eles fecham junto, tá? Então vou botar lá, chamar os dois de S0, né? Como se fosse um em cada mão. Vou ver se agora vai funcionar. Ó. Cliquei em S0, agora sim, ó. Soltei o botão. Cliquei, soltei. Cliquei, soltei. É como se eu tivesse com as duas mãos aqui, tá, pessoal? Só tive que botar o mesmo nome porque eu não tenho os dois cursores para fazer esse serviço, ó. Ó lá. Soltou o botão, soltou, soltou, né? Ele deixa funcionando legal. Agora, se eu fizer esse jump aqui, vamos ver o que acontece. Se ele, né? Nesse caso não, porque os dois estão sendo acionados por uma mesma mão aqui, né? Então, se eu botar para funcionar, né? Ó, ele vai fazer esse fechamento. Só que se eu apertar, por exemplo, só o S2 aqui, ó, só esse S0, ele vai ir fechar da mesma forma, tá? Nesse caso aqui não tem como a gente simular com exatidão isso, mas acredita em mim que é verdade. Se eu tivesse, por exemplo, esse selo aqui, eu precisaria somente apertar esse botão aqui para fazer funcionar, tá bom? Dá até pra gente mudar aqui, ó, e chamar isso aqui de S1, e vocês vão ver que eu não preciso acionar os dois botões, ó. Então, bota lá, aciona o S1 aqui, ó, tá. Não sei porque não está funcionando agora, mas deveria. Ele não vai fazer funcionar mesmo, da mesma forma, tá? Porque tem dois botões de série. Então, beleza, tá aqui o bicho. Mas isso aqui a gente tira fora porque para nós não faz sentido nenhum, tá bom? Deixa eu chamar isso aqui de S0 de volta. Olha lá. Clicou aqui, clicou, soltou. Então, veja lá em cima. Pistão funcionando. Pistão chegou até o fim. Soltou. Pistão segurou até o fim. Soltou. Eu posso colocar uma rotina aqui de um temporizador para ele exigir o retorno do pistão. Por exemplo, às vezes o cara está lá, aperta com as duas mãos os dois botões, né, claro, um botão com cada mão, só que daí está prestando atenção lá na morte da bezerra e não vê que, né, a estampa ou alguma coisa colou, deu problema, deu alguma zebra lá. Então eu posso fazer uma rotina aqui também para esse temporizador me obrigar a fazer esse retorno aí, tá? Então também é uma situação bem legal, tá? É uma situação bem interessante. Eu vou parar aqui, vou colocar a nossa sinalização novamente. Então vou colocar um indicadorzinho luminoso só para deixar ele ligado aqui, deixar verdinho. Aceito. Tá? Vou botar um contato aqui. Vou botar esse contato aqui de K1. Então tá lá. Olha que maravilha. Só precisa pôr o nome, né? Que se não colocar o nome não vai servir para nada. Sempre lembrar aqui de nomear todos eles para fazer funcionar legal, tá legal. Olha lá que bacana. Tal. Fechei aqui, ó. Olha lá. Ligou. Soltei qualquer um dos dois botões. Ele volta do início lá. Ó. Beleza? Olha que interessante. Eu também posso criar uma rotina para quando eu aperto aqui e solto. Tem alguma situação ali, ele não vai ter que esperar chegar até L0, ele pode fazer um sisteminha para aguardar 10 segundos para fazer a próxima prensagem. Então nós temos aí várias situações que dá para fazer um exercício bacana aí, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês façam então, tá? Como exercício aqui, né? Dando o nosso prosseguimento. Eu vou montar a parte pneumática que vocês já sabem,
Na verdade, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso daqui. Eita. Acabei dando Ctrl+V direto. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou puxar essas crianças aqui para cima. Não deu muito certo. Deixa eu apagar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei porque ele está jogando ali para baixo, mas tudo bem. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. E esse daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Reguinha. Beleza? Agora eu não estou utilizando posição aqui para fazer o acionamento de Y1. Né? Até porque não precisa, né? Não posso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma ligação aqui, ó, para acionar dois pistões, tá? Para acionar dois pistões. E o que eu preciso? Eu preciso, vou botar aqui, eu preciso que vocês façam aqui, gente, um acionamento de Y2, tá? Então vai ter que fazer um outro acionamento ali embaixo, vai ter que colocar uma outra solenoide da válvula aqui, tá? Então, né, fazer um solenoide de válvula Y2 aqui em paralelo, tá? Só que o que eu queria? Eu queria que o acionamento disso daqui fosse feito a partir de quando L1 chega aqui, ó. L1 chegou, daí eu aciono a válvula Y2 para ser direcionada para frente, tá? Então, retomando, que eu quero que vocês incluam Y2 nesse circuito aqui, tá certo? Não é muito difícil, só vai precisar colocar um outro contato normalmente aberto aqui, tá? De K1, e depois tenta colocar esse contato aqui como um L1 para daí, quando esse pistão acionar L1, aí sim Y2 que vai ser colocado ao futuro aqui vai funcionar, tá bom? Pessoal, na verdade da minha parte hoje eu fui bastante rápido justamente para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então tentem fazer esse exercício aí juntamente, o Celso Aparecido vai acompanhar vocês aí, tá? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp lá que eu posso dar uma mão para vocês, tá? Posso dar uma pequena ajuda. Então, no mais é isso, tá? Da minha parte, um grande abraço para vocês aí, até a aula de quinta-feira, agora dia 7, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, tudo de bom aí, fique com Deus. Tchau, tchau.